Hello guys, good afternoon, boa tarde, tudo bem? I hope you guys are doing well, espero que esteja todo mundo bem. Então, na nossa aula de hoje, eu vou falar sobre the simple past tense. Eu sei que vocês já assistiram um vídeo aula sobre isso, mas eu tive muitos alunos reclamarem que não conseguiram entender a professora, que não tinham entendido bem o conteúdo. E eu até tentei explicar no plantão, né, que nós tivemos de dúvidas, mas nem todos estavam lá. E esse assunto e o past continuous, que é o próximo vídeo que eu vou fazer, são dois assuntos muito importantes. Então eu preciso que vocês entendam. Então prestem bastante atenção nesse vídeo, ok? Então vamos lá, the simple past tense. Antes da gente falar do past, eu preciso que vocês entendam, porque eu vou falar bastante sobre isso, da infinitive form in English. O que é a forma infinitiva, infinitive form? In English, the infinitive form é indicada pela presença do to. Então, os verbos que eu vou usar nessa aula para vocês entenderem o simple past são 4 verbos: to work, to study, to begin, to go. Todos esses verbos têm a presença do to, o que indica que eles estão na infinitive form. O que é a infinitive form? No português, a forma infinitiva é quando o verbo está na forma base, né? Cantar, falar, trabalhar, estudar, começar, ir, né? Infinitive form, ok? Então, toda vez que eu falar infinitive form nesse vídeo, eu estou falando sobre essa forma aqui, ok? Agora vamos falar sobre o simple past. Como que a gente faz esses verbos aqui, que estão no infinitive form, e para o simple past? Então, nós temos dois tipos de verbo. Verbos regulares, esses dois primeiros são exemplos de verbos regulares, e verbos irregulares. Então, eu vou te mostrar, dentro dessas duas formas, verbos regulares e irregulares, 3 tipos de frase que você pode formar no simple past: affirmative, interrogative and negative. Affirmative, afirmativa, interrogative, para fazer perguntas, e negative, negativas. Ok, então vamos começar com os regular verbs. Regular verbs. Agora, antes da gente falar como que a gente usa, primeiro, por que a gente usa o simple past? Bom, o simple past, ele é o passado simples e ele é usado para indicar ações que foram terminadas, ou seja, alguma coisa que começou e foi terminado no passado em um tempo específico. Por exemplo, eu andei de bicicleta ontem. I rode a bike yesterday. Algo que eu fiz ontem, foi terminado, está no passado e acabou. E geralmente, esses verbos que estão no simple past são usados com advérbios de tempo. Por exemplo, yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, ok? Então, sempre que você vê last week, last year, yesterday, advérbios do tempo passado, você já tem uma dica que aquela frase está no simple past, ok? Então, vamos lá, para os regular verbs. Regular verbs. Na affirmative form, que é para frases que você está afirmando, o verbo regular vai perder o to, então você vai tirar o to, e acrescentar o ed. Ed. Ou, no caso, se o verbo terminar com um y, ied. Como assim? Um exemplo de frase. I worked. Eu tirei o to, vou acrescentar o ed. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Simples, né? E na afirmativa, todas as pessoas, todos os sujeitos, I, you, he, she, it, we, you, they, todos os sujeitos trabalham da mesma forma.
Ok? Então, outro exemplo, vamos com o study agora, né? Como eu falei, quando termina com o Y, você vai trocar por IED. Então, um exemplo, por exemplo, she studied. Tirei o Y, coloquei o IED. She studied last week. Ela estudou semana passada. Ok. Essa é a affirmative form. Agora vamos dar uma olhada na interrogative form e na negative form. Primeiro a interrogative. Então, como que ficaria o simple past na interrogative form? Para o passado e para a maioria das tensões verbais, nós precisamos, no inglês, de um verbo auxiliar para interrogativa e negativa. Por quê? Porque eles têm verbos que já indicam que aquela frase, quando está na negativa ou na interrogativa, está em uma tensão verbal diferente do presente, que é o normal. Ok? No caso do simple past, esse verbo auxiliar é o did. Ok? Did. Did. Para todas as pessoas, tanto I quanto you, he, she, it, verbo auxiliar para todas as pessoas. Ok? Então, como que ficaria a interrogative form? Bom, para você fazer uma pergunta, interrogative, você só tem que colocar o verbo auxiliar antes do sujeito e depois o verbo sem o to na sua forma base. Como assim? Bom, se eu tivesse, por exemplo, perguntando para você, você estudou ontem? Em vez de só afirmar you studied yesterday, como eu faria na afirmativa, eu tenho que usar o verbo auxiliar. Então, como ficaria? Did, que é o verbo, auxiliar, vem primeiro. Depois o sujeito, nesse caso é você, porque eu estou perguntando para você. Did you? O verbo na forma base sem o to. Did you study yesterday? E como eu estou fazendo uma pergunta, né? Ponto de interrogação. Did you study yesterday? Entenderam? Esse did no começo da frase já indica que a frase está no simple past tense. O verbo aqui não sofreu nenhuma mudança. E isso é para todas as pessoas. Se eu, por exemplo, quero saber se ele trabalhou ontem. Did he work yesterday? Para todas as pessoas, dessa mesma forma. Então, acrescento did antes do sujeito e o verbo na forma base sem o to. Got it? Ok. And the last one, por último, negative form. Na negative form, você também vai usar o verbo auxiliar did. Você só precisa acrescentar mais uma palavrinha. E essa palavrinha é o not. Did not. Ou, se você quiser abreviar, didn't. Didn't. Ok? Como que fica? Bom, vou usar aqui o begin, né? Não, agora nós estamos falando de verbos regulares. Então, vamos continuar com o study. Vou falar que eu não estudei ontem. Então, I did not. Ou, você também pode colocar didn't, é a mesma coisa. I didn't study last week. Resolvi mudar aqui. Não estudei semana passada. I did not study last week. Or, I didn't study last week. Ok? Simples? Então, recapitulando. Regular verbs. Affirmative, você acrescenta o ed ou ied, né? Tira o to e no final você acrescenta aquele sufixo. Na interrogativa, troca a ordem do sujeito, começa com o verbo auxiliar e depois o verbo também na forma base. E para negative, did not, antes do verbo, ok? I did not
E para todas as pessoas é assim. She did not study last week. You did not study last week. Todas as pessoas, o mesmo verbo auxiliar. Ok? Agora, vamos falar sobre o nossos irregular verbs. Irregular verbs. Bom, o irregular verbs, infelizmente, é um pouco mais complicado. Por quê? Bom, ele não segue nenhuma regra específica. Você, infelizmente, meio que tem que memorizar como que eles ficam no passado. Por exemplo, esses dois verbos aqui foram os exemplos que eu separei para explicar para vocês. Irregular verbs. Na affirmative form, eles não só, você não pode só acrescentar o ED ou o IED, porque eles não são regulares, eles se transformam no passado de uma forma diferente. O begin, por exemplo, vira begun. I begun, began, I began to work yesterday. Eu comecei a trabalhar ontem. Digamos que eu comecei a trabalhar no novo lugar. I began. Então ele muda de uma forma diferente. E o go, como é que ele fica? Por exemplo, você foi à praia ontem. You went to the beach. Yesterday. Infelizmente, como eu falei, não tem uma regra fixa. Eles se transformam de formas diferentes, tanto no passado simples quanto no passado particípio. Então, eu vou colocar na rota de aprendizagem de vocês uma lista dos irregular verbs com todas as formas que eles viram no passado. Vocês não precisam memorizar tudo, mas vocês podem usar essa lista como um manual, uma ajuda para vocês quando vocês estiverem fazendo as atividades de vocês, e com o tempo vocês vão memorizando, ok? Então, na affirmative form, o verbo só vai mudar para o simple past dele, você continua a frase normalmente, e é assim que você usa um regular verb na affirmative. Mas para o nosso alívio, nós temos o did, né? Que nos ajuda tanto no passado. Então, graças a Deus, no irregular verbs você também usa o did e o did not para indicar que a frase está no passado, tanto na interrogative quanto na negative. Ok? Para interrogative, você vai fazer da mesma forma que você fez com o regular verbs. Ok? Você vai apenas trocar a ordem do sujeito e colocar o verbo na forma base sem o to, na frase. Então, mesma coisa que você fez com os regulars. O irregular verb só é difícil na affirmative. No interrogative e negative, mesma coisa. Então, um exemplo. Did they... Eles foram para a aula ontem. Did they go? É um irregular verb. Mas como aqui eu tenho did, eu já estou indicando que essa frase está no passado. Não preciso mudar, não preciso colocar went, que nem eu fiz na affirmative. Did they go to class yesterday? Ok? Interrogative, da mesma forma como era com os regular verbs. E negative, também mesma forma. O irregular verbs só mudam na afirmativa. Negative, também só preciso acrescentar o did not. Ok? Por exemplo, I did not begin my new class yet. Eu não comecei a minha nova aula ainda. Ok? I did not begin. Mesma forma aqui, só tirei o to. Então, no negative e no interrogative, o did ajuda nos irregular verbs, como ele fez nos regular verbs. Então, vocês só precisam se preocupar com a affirmative form.
Ok? Esse é o The Simple Past Tense. Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado. Tchau, tchau.